parte, nosso treinamento de NR12. Tirando aqui. Aí na parte, né, os riscos ergonômicos. A sequência aqui, né, além de todos os riscos que a máquina, né, pode crescer, ainda tem os riscos que são ditos como riscos adicionais. E quais são esses riscos, né? Então a gente tem aí ruído, né, vibrações, calor, né, a parte de combustíveis líquidos inflamáveis, superfícies aquecidas, né, que podem causar queimaduras, radiações, né, ionizantes, também podem, né, causar aí alguns danos à pele, né, por conta de substâncias radiativas, entre outros, né, agentes químicos, biológicos, tanto no estado líquido, sólido, gasoso, né, por conta da inalação, ingestão, contato com a pele, olhos, né, de repente ali uma graxa, né, um produto químico ali entra em contato, tá certo? Então, além de todos os riscos, ainda temos os riscos adicionais, tá joia? Então, o item 12.10 fala exatamente sobre esses riscos. Bom, o item 12.11, manutenção, inspeção, preparação, ajuste, reparo e limpeza. Então, a ideia aqui, né, é sempre que for ter qualquer intervenção no equipamento, né, tem que ser de forma segura, né? Então, o item 12.11.1 fala o seguinte: as máquinas e equipamentos devem ser submetidas às manutenções na forma e periodicidade determinada pelo fabricante, por profissional habilitado ou por profissional qualificado, conforme as normas técnicas oficiais ou normas técnicas internacionais aplicáveis. Então, por que eu trouxe essas imagens, né? A ideia do bloqueio, né? Da sinalização, da advertência, né? Toda a intervenção no equipamento, de manutenção, inspeção, qualquer reparo, limpeza, tem que ser feita de forma segura, né? Então, a ideia aqui é que, para que isso aconteça, né, o equipamento ele tem que estar num estado seguro, bloqueado, sinalizado, né, de forma que quem for intervir ali não venha a sofrer nenhum tipo de dano, nenhum tipo de lesão. E os próprios dispositivos que são instalados nas máquinas e nos equipamentos, eles têm que proporcionar essa segurança, né? Tem que te dar a possibilidade, né, de instalar esses dispositivos, né, de bloqueio, tá ok? Chaves, de painéis, entre outros. Joia? O próximo item fala da sinalização, né, que também é importante, né? Todo tipo de sinalização sempre é importante, né, porque é ela que nos dá as informações, né, do que tem ali, né, no local, no ambiente, no equipamento. Então, o item 12.12 fala que as máquinas e equipamentos, bem como as instalações, né, em que se encontram, devem possuir sinalização de segurança para advertir os trabalhadores e terceiros sobre os riscos a que estão expostos. As instruções de operação e manutenção e outras informações necessárias para garantir a integridade física e a saúde dos trabalhadores. O outro item, né, o 12.1.1, a sinalização de segurança compreende a utilização de cores, símbolos, inscrições, sinais luminosos ou sonoros, entre outras formas de comunicação da mesma eficácia. Então, de repente, quando você vê lá uma sinalização, né, uma cor específica, você já consegue identificar, né, do que se trata, né? A própria imagem já fala por si, né? Então, aí alguns modelinhos, né, de placas aí de sinalização, de advertência, né? Riscos, né, de incêndio, inflamáveis, velocidade. Então, toda a sinalização é necessária, né? Superfície aquecida, risco de esmagamento, é, cuidado, não opere, né, com a porta aberta, algo desse tipo. Sempre vai ter ali uma sinalização de segurança, né, para advertir ali, ou, em caso, né, de algum acidente, possível acidente. Tá joia? O próximo item, né, 12.13, traz a questão dos manuais, né? Então, todas as máquinas e equipamentos, ela tem que ter um manual de instrução, né, fornecido pelo fabricante. Então,
São diversas informações ali, principalmente relativas à segurança, né? Em todas as fases da utilização do equipamento. E os manuais eles devem ser escritos, né? No nosso caso aqui, em língua portuguesa, com caracteres de tipo e tamanho que possibilitem a melhor legibilidade possível, acompanhado das ilustrações explicativas. Ser objetivos, claros, sem ambiguidades e em linguagem de fácil compreensão, ter sinais ou avisos referentes à segurança realçados e permanecer disponíveis a todos os usuários nos locais de trabalho. Ou seja, toda máquina tem que ter o seu manual, né? De operação, de manutenção, né? Porque fica fácil ali um documento, né, que você tem em mãos, para que em caso de qualquer intervenção, né, você tenha ali as informações necessárias para agir, né? Certo? Então, o manual se faz necessário, é o item obrigatório aí da NR12. Ah, mas e as máquinas antigas que não tem? Então, a partir do momento que se adequa, tem que adequar tudo, né? Então, os manuais, diagramas, esquemas de ligação, esquemas elétricos, né? Então, tem que estar tudo disponível ali para quem está utilizando. Olha, procedimentos, né? O próximo item, 12.14. Procedimentos de trabalho e segurança. Né? Então, o item 12.14.1 devem ser elaborados procedimentos de trabalho e segurança para máquinas e equipamentos específicos e padronizados a partir da apreciação de riscos. Então, como que opera, né? O procedimento vai te mostrar ali como que você, né, opera o equipamento. Então, a figurinha traz essa mensagem, né? Mantenha as proteções da máquina no seu devido lugar. Elas estão lá para proteger você. Então, isso aí é um procedimento. Então, você tem que só operar a máquina, né, com as proteções no seu lugar, né? As proteções, as portas, devidamente em seu local, né, de construção. Tá bom? O item 12.14.1.1, os procedimentos de trabalho e segurança não podem ser as únicas medidas de proteção adotadas para se prevenir acidentes, sendo considerados complementos e não substitutos das medidas de proteção coletivas necessárias para a garantia da segurança e saúde dos trabalhadores. O que esse item quer dizer para a gente, né? Que só o procedimento por si não garante a segurança. Né? Então, além do procedimento, né, que orienta ali como utilizar, né, a forma de operar o equipamento, de fazer a manutenção, fazer a intervenção, ainda se faz necessário o uso de outras medidas de controle ali, né, de segurança, principalmente as medidas, né, de proteção coletiva. E próximo item, né, fala da questão, né, do projeto, fabricação, importação, venda, locação, leilão, cessão a qualquer título e exposição. Projeto das máquinas e equipamentos fabricados a partir da publicação da portaria CIT número 197, de 17 de dezembro de 2010, no DO1 de 4 de dezembro de 2010, deve levar em conta a segurança intrínseca da máquina, o equipamento durante as fases de construção, transporte, montagem, instalação, ajuste, operação, limpeza, manutenção, inspeção, desativação, desmonte e sucateamento, por meio das referências técnicas e a serem observadas para resguardar a saúde e integridade física dos trabalhadores. Ou seja, a segurança intrínseca quer dizer isso, que o equipamento já tem que vir com essa segurança, né? Desde o momento que é projetado. Então, já é pensado na segurança, né, desde o do primeiro instante lá, né, do projeto. Então, vou projetar essa célula de trabalho aqui, né? Eu tenho robô, tenho prensa, tenho diversos equipamentos, né, que são necessários ali para a operação. Desculpa aí que o telefone tocou. Faz parte, né? Esse de pôr silencioso. Por favor. Então, temos diversos equipamentos. Então, já é pensado na segurança desde lá do primeiro momento, né, que vai se construir ali um equipamento, uma máquina. Né? Então, a segurança intrínseca já tem que vir com o equipamento, já tem que fazer parte do equipamento, da máquina, ok? E isso em qualquer fase, né, de utilização do equipamento. Até na hora de sucatear, tem que, né, descaracterizar o equipamento para descartar. Bom, o item 12.16
traz a questão da capacitação, né? Assim como qualquer profissão, né, função, a gente precisa de ser capacitado, né? Então, o item 12.16.1 traz o seguinte: a operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em máquinas e equipamentos devem ser realizadas por trabalhadores habilitados ou qualificados, ou ainda capacitados e autorizados para este fim. Então, não é qualquer pessoa que pode chegar lá e fazer uma intervenção no equipamento, quer seja operar, quer seja fazer uma manutenção. Então, tem que ser uma pessoa ali, né, habilitada, né? Ela tem que ser habilitada, qualificada ou capacitada. E ainda, por fim, autorizado, né, a intervir naquele equipamento. O item 12.16.2 fala o seguinte: os trabalhadores envolvidos na operação, manutenção, inspeção e demais intervenções de máquinas e equipamentos devem receber capacitação providenciada pelo empregador e compatível com as suas funções que abordam os riscos a que estão expostos e as medidas de proteção existentes e necessárias nos termos desta NR para a prevenção de acidentes e doenças. Então, de repente, você vai operar lá uma plataforma, né, que é o nosso caso é mais comum. Então, a gente tem, né, o empregador tem por obrigação dar esse treinamento, né, para você operar a plataforma de forma segura, ok? Então, para você ter entendimento aí nesse item, tá joia? Ou você pode adquirir também essa formação, né, em outros locais. De repente, né, antes de vir para a empresa, né, você foi lá e fez um treinamento lá numa empresa XY, numa escola, né, que um instituto lá que deu um treinamento. Também é válido, tá joia? Outros requisitos específicos de segurança, né? Então, o item 12.7.1, as ferramentas e materiais utilizados nas intervenções em máquinas e equipamentos devem ser adequados às operações realizadas, né? Então, a ideia é que você não improvise nenhuma ferramenta, né? A ferramenta tem que ser adequada. Se precisa de uma chave combinada, tem que ser a chave combinada. Se você precisa do alicate de pressão, tem que ser o alicate de pressão. Se você precisa de uma parafusadeira, tem que ser a parafusadeira, né? Então, nada de improvisar a ferramenta. É o que a norma exige, né? Os acessórios e ferramental utilizados pelas máquinas e equipamentos devem ser adequados às operações realizadas. Né? É meio que redundante aí, né? Tá bom? E é proibido o porte de ferramentas manuais em bolsos ou locais não apropriados a essa finalidade. Né? Aqueles velhos hábitos que, né, todos nós temos, né, pessoal? De colocar uma ferramenta no bolso e esquecer, né? Aí andando por aí, de repente você vai abaixar, você pode se machucar uma chave de fenda, por exemplo, no bolso, né? Conforme você abaixa, você pode se machucar, se furar. Sem dizer que você pode cair, machucar seu pé, pode, né, perder, pode causar um dano em alguém, né, uma lesão, enfim. Então, a questão de improvisar é isso, né? Para a gente ter um equipamento seguro, uma operação segura. Joia? Sempre que tiver uma dificuldade, uma necessidade, né? Nós aqui, né, supervisão, coordenação, a gente está à, à disposição para apoiar. Tá? Então, sempre que houver necessidade aí de um equipamento específico, né, nos informe, nos deixe saber para a gente tomar as medidas aí para dar esse suporte para vocês aí nas atividades. Tá joia? Bom, e como que a gente pensa, né, na redução dos riscos, né? Qual que é a ideia, né, de reduzir riscos? Então, a hierarquia aqui das medidas de proteção, né, traz bem isso. Né? Então, a gente tem medidas de proteção mais efetivas e menos efetivas. Então, quais são as mais efetivas? O projeto da máquina. Né? Então, lá no projeto já começa a pensar na segurança, né, na medida de proteção. Né? Depois entram as proteções, né, fixas. Né? E, na sequência, soluções com proteções monitoradas, que seriam as proteções móveis. Né? Por quê? Porque vai ter um sensor lá, né, identificando que a porta foi aberta, né, ou se ela está fechada, ok? Placas de aviso, né, aquela questão da sinalização que a gente viu aí no item passado, ó, treinamentos, procedimentos, são todos itens das normas, né? E aí vai ficando menos efetivo, tá vendo? E por último é o EPI, né? Então o último recurso aí para reduzir o risco é o EPI. Então você tem lá projetos, né, proteções fixas, perdão, proteções móveis, sinalizações e, por último, o EPI, tá certo? Nessa sequência aí, do mais efetivo para o menos efetivo.
então quer dizer que se eu usar uma luva, não estou garantido proteção nenhuma. Não, não é isso, né? É menos efetivo, ela vai te proteger até certo ponto, né? Se a máquina tiver que esmagar, não vai ser a luva que vai proteger, vai ser lá a cortina de luz, um sensor, né? Um dispositivo de segurança. Fique bem claro isso, ok? Bom, aqui, né, um glossário, né, da norma, anexo 4, né, que traz as categorias, né, de riscos, tá? Então, eu trouxe esse textão enorme, a ideia não é a gente ficar lendo tudo, mas entender, né? Então, existe uma classificação, né, conforme os riscos ali por categorias. Então, a classificação nas partes de um sistema de comando relacionado à segurança, com respeito à sua resistência e defeitos, e seu subsequente comportamento na condição de defeito, que é alcançada pela combinação e interligação das partes e ou por sua confiabilidade. O desempenho com relação à ocorrência de defeitos de uma parte de um sistema de comando em relação à segurança é dividido em 5 categorias. B, 1, 2, 3 e 4. Segundo a norma ABNT-NBR 1453, segurança de máquinas, partes de sistemas de comando relacionados à segurança. Princípios gerais para projeto equivalente à norma EN 941, Safety of National, Safety Related Parts of Control System, que levam em conta princípios qualitativos para sua seleção. A norma europeia EN 954 foi substituída pela norma nacional ISO 13849, após um período de adaptação e convivência, sendo que a ABNT está trabalhando para a publicação da versão da norma ABNT ISO 13849, parte 1 e 2. Tá? Então, a norma ISO 13849-1 prevê requisitos para a concepção e integração de componentes relacionados com a segurança dos sistemas de controle, incluindo alguns aspectos do software. É expresso por nível de performance, PL, que é classificada de A até E. O conceito de categoria é mantido, mas existem requisitos adicionais a serem preenchidos para que um nível de performance possa ser reivindicado por um sistema ou componente, sendo fundamental a confiabilidade dos dados que serão empregados em uma análise quantitativa do sistema de segurança. Máquinas importadas e componentes que já utilizam o conceito do PL não devem ser considerados. Apenas por esta razão, em desacordo com a NR12, pois existe uma correlação, embora não linear, entre os conceitos de PL e categoria. Aí tem que olhar essa nota técnica aí, tá? DSST, CIT número 48, 2016. Então, aqui a ideia, né, é que existe uma classificação por categoria, né, de segurança, tá? Então, mas quem que define isso? É feita uma apreciação do risco, um estudo do risco, e aí sai fazendo essa classificação, tá? Então, aqui uma breve definição, né, das categorias. As categorias B a 4 representam a estrutura de segurança e a resistência a falhas do sistema. Então, categoria B, requisitos básicos de segurança. Ou seja, é o mínimo, né, que eu preciso ter lá no equipamento, uma máquina, para garantir ali um requisito básico. Categoria 1 é o requisitos da categoria B, mais o uso de componentes, né, bem experimentados, ou seja, confiáveis, né, dispositivos de segurança confiáveis. Categoria 2, requisitos da categoria 1, mais a verificação periódica da função de segurança, né? Tá certo? Ou seja, é como se fosse um monitoramento ali, né? Categoria 3, o sistema deve ser concebido de forma que uma falha única de um componente não leve à perda da função de segurança. O que quer dizer isso? Se um componente vir a falhar, o outro garante. A gente chama de redundância, né? Em sistemas de automação, em sistemas de segurança, a gente chama de redundância. Imagina que você tem dois botões de emergência. Se um falhar, o outro tem que funcionar. Tá certo? Categoria 4, o sistema deve ser concebido de forma que uma falha única de um componente não leve à perda de função de segurança. E a falha deve ser detectada a tempo, ou seja, tem que ser rapidamente detectada, ou seja, tem que ser monitorada. Olha, então, basicamente é isso, tá? Categoria. Aqui um gráfico, né, para a gente tentar entender um pouco melhor isso. Então, as letras S, F e P, né? Então, eu tenho lá S, severidade do ferimento. Então, S1 é leve e S2 é grave. O leve é reversível e o grave irreversível, inclusive pode ser fatal. Frequência e ou tempo de exposição. Então, o F1 é raramente e ou pequena exposição.
O F2 é frequente, até contínuo e ou longa exposição. E o P, possibilidade de evitar o perigo. Refere-se geralmente à velocidade e frequência com que a qual a peça analisada movimenta-se e a distância do operador da mesma. Então, P1, possível sob determinadas condições, ou seja, possibilidade de evitar o perigo. É possível, é P1. E o P2 é pouco possível. Então, aqui só para entender. Então, se você sair pela linha aqui, né, o ponto de partida aqui, essa bolinha em negrito, né? Então, se a gente for lá para cima, é S1. Pode ver que ele já para na categoria B. Então, o que é o S1? Leve, reversível. Então, se tiver nessa categoria, né, leve, reversível, B. Aí, vamos pensar num caso pior, né, o extremo. Um S2, que é grave, né? Um F2, que é frequente, e o P2, que é pouco possível de evitar, né, o perigo. Então, pode ver que vai lá para a categoria 4. Então, é feito uma apreciação do risco e classificado nessas categorias. Né? A máquina, o equipamento. Joia? Claro que aqui é bem genérico, tá, pessoal? Então, assim, isso é um estudo, né, um levantamento, né? Existem medições para isso, existem outras normas que são baseadas, né? Por exemplo, a NBR 14153, tá bom? Então tá aqui, né? Ó. Então, determinação da categoria. Ao seguir a linha de decisão no diagrama, começamos em S e seguindo para F, depois para P. Você chega a uma das colunas, categorias B1, 2, 3 e 4, que a gente fez agora há pouco, né? Então, onde as linhas S1, S2, F1, F2, P1 e P2 se cruzam, você encontrará um círculo preto ou vazado. A categoria mais esquerda, com o círculo preto, corresponde à categoria de segurança mínima exigida para o sistema de controle que deve ser implementado para reduzir esse risco. Então, algumas situações aqui, né? Então, S1 leve, F1 rara e P1 possível. Risco baixo, categoria B ou 1. S2 grave, F2 frequente, P2 pouco possível, risco muito alto, categoria 4. S2 grave, F1 rara, P1 possível, risco moderado, categoria 2. Então, é a classificação aí do risco. Joia aí de acordo com as categorias. Então, mais adiante aqui, pessoal, agora vai ter uns diagraminhas elétricos, né? Talvez fique mais fácil o entendimento de questão aí de categorias, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá, né, a categoria B, né? Tá? Então, a categoria B, ó lá, atender requisitos de normas relevantes ao sistema de parada de emergência em função da abertura da porta. Então, eu tenho lá o controle do motor da máquina, né? Então, toda vez que eu abro a porta aqui, ele manda uma informação, esse contator aqui desliga para a máquina. E, ao mesmo tempo, eu sinalizo, né? Mando uma informação auxiliar lá para o controle da máquina. Porta aberta, né? Então, eu sei que a porta foi aberta. Então, condição mínima, né? Condição básica aqui de segurança, categoria B. Tá? Aí, categoria 1, parece que é o mesmo diagraminha, né? Estou indo e voltando aqui para você ver o que tem de diferente, né? Da categoria B para a categoria 1, né? Tá? Mudou o contator, né? Esse contator são os contatores simples, né? Que você simplesmente você consegue ir lá, né? E acionar esse dispositivo aqui, né? Você vai lá com a chavinha de fenda, força ele, mesmo com a porta aberta, você concorda que se forçar aqui a máquina liga? Então, por isso que é uma categoria básica, né? Já nesse outro, ó, eu não tenho essa possibilidade, que é um contator próprio para NR12. Então, eu não consigo fazer esse acionamento local, né? Forçando aqui. Ah, mas quem pode mexer no painel da máquina é só o técnico, é só a pessoa autorizada. Sim, mas né, imagina que a máquina está aberta lá, o mecânico está mexendo, de repente alguém vai lá e aciona isso aqui, né? Então, aqui é facilmente acionado, né? Aqui já não. Tá? Então, aqui eu preciso do comando da máquina mesmo, e o comando é intertravado, né? Com esse dispositivo de segurança, por conta da porta aqui, tá bom? Então, na categoria 1, utilização de componentes seguros para atender ao sistema de parada de emergência em função da abertura da porta. Então, toda vez que a porta abre, né, ele também manda o bloqueio aqui para a máquina e informa para o painel. Né? Só que aqui já tem uma segurança a mais, por conta desse dispositivo ser próprio para NR12. Ok? Esse contator. Próxima categoria, 2, ó. Aí você fala assim, nossa, mas agora acrescentou mais um item. Sim, né, agora já estamos na categoria 2,
que significa esse relé? A gente chama de relé, né? Relé de segurança, um relé de monitoramento. Então, ele faz o controle da parada por meio desse relé. Então, toda a informação passa por esse relé, né? Então, eu faço o monitoramento. Enquanto a porta estiver aberta, o relé vai estar em falha, né? Assim, uma falha segura, impedindo, né, o acionamento. E mesmo depois que eu fecho a porta aqui, o relé continua, permanece em falha. Eu preciso de mais uma intervenção ainda para garantir que realmente a porta está fechada, não tem nenhuma falha, e aí eu consigo acionar o equipamento. E o contator é de segurança também, ok? Pode ver que a gente vai aumentando, né? Vai dificultando o risco, né? Vamos pensar assim, eu estou dificultando de acontecer algum problema, né? Eu estou bloqueando os problemas, os riscos, né? Ok? Próximo, né? Categoria 3. O que mudou, né? Ó, do 2 para o 3. Ah, apareceu mais um contator aqui, mais uma linha auxiliar, né? Aqui não tenho, né? Ó. Aqui eu já tenho dois contatores em si, né? Ou seja, se um vir a falhar, o outro tem que funcionar. E todos eles monitorados, né? Não perde a função de segurança com uma simples falha. Então, aqui a ideia é a redundância, o método usual, tá bom? Ou seja, se um dispositivo falhar, o outro tem que atuar, impedindo, né, que venha acontecer algum acidente. Tá joia? E por último, tá, né, categoria 4. Então aqui a gente tem a categoria 3 melhorada, né, vamos dizer assim, né? Categoria 3 e a categoria 4. O que mudou, né? Apareceu só essas duas setinhas aqui, exclusão da falha, né? O que quer dizer isso? Enquanto eu não eliminar totalmente a falha, o relé não deixa eu ligar a máquina. Então, se a porta não fechou direito, né, se eu não fui lá, não acionei o botão de reset, né, então aqui, além de eu acumular redundância, eu tenho, né, a diversidade, que é o método usual, eu tenho, né, uma diversidade, ou seja, uma outra opção, né, de segurança. Então, pense que é o 3 melhorado, né, ok? Mais coisas, né, mais recursos para garantir ali a segurança, né, das pessoas que estão intervindo no equipamento. Joia? Queimaduras, né? Então, principais riscos em máquinas e equipamentos. Quais são esses principais riscos, né? Além já falamos ali no item, né, riscos adicionais, é como se fosse, né, a complementação dos riscos adicionais. Então, superfícies aquecidas, né, superfícies quentes, então sempre vão ter ali placas de advertência, né? É para ter. Segundo a norma, a gente tem que ter, né, as placas de advertência informando que aquela superfície é aquecida, né? Mas tem situações que são visíveis, mas tem algumas que não. Então, sempre conhecer, né, o ambiente, se inteirar, né, buscar informações sobre o ambiente de trabalho que você está inserido. Tá bom? Agarramento, né, partes móveis, rotativas, né? Então, tem esse risco também, né, principalmente em partes que se movem, que se movimentam, né, rotativos, polias, engrenagens, correias, né, esteiras, né, silos, misturadores, né, reator. Né, a gente também temos bastante intervenção na indústria química, trabalhamos bastante com reatores, né, então tem esse risco de agarramento, tá? Corte, né, superfícies pontiagudas, né, com rebarbas, cortantes, ferramentas cortantes, né? Então tem que tomar bastante cuidado aí com esses riscos, tá? As máquinas, equipamentos, estilete muito perigoso, né? Eu particularmente sou contra o uso de estilete, mas a gente sabe que às vezes é necessário, então tomar bastante cuidado, usar os EPIs, né? Manipular com segurança. Bom, quedas, pessoas e objetos, né? Então a gente pode ter também máquinas, né, elevadas, né, ferramentas, escadas, né? Então, né, até móveis, utensílios, pisos escorregadios, né? De repente a máquina ali tem um óleo vazando, né? Então tem que estar sempre atento a isso. Tá joia?
por conta aí das quedas, né, tanto das pessoas quanto dos objetos. É sempre, quando for manipular, né, içar materiais, ferramentas, né, tomar bastante cuidado. Né? Choque elétrico, né, a gente sabe que todas as máquinas oferecem esse risco, né, então a manutenção da máquina tem que estar sempre em dia, né, sempre bem cuidado, né, sempre, né, limpo, organizado, com diagrama, né, com todas as orientações, e ainda assim a gente sabe que os riscos estão ali presentes, né? Sempre atento, né, a esses sinais aí, tá joia? E bastante cuidado. Por isso que tem que usar, né, as EPIs, usar os equipamentos, as ferramentas adequadas para que você não se machuque, tá bom? E uma conclusão rápida aqui, tá, pessoal? Então, por que a ENR12 ela é essencial, né, nas atividades, né? Ela desempenha um papel fundamental e inegociável nas atividades que envolvem máquinas e equipamentos, sendo um pilar da segurança e da produtividade industrial. Então, proteção da vida e integridade física, conformidade legal e redução das penalidades, de penalidades, aumento da produtividade e eficiência e cultura de segurança sólida. Em resumo, a NR12 é a ferramenta legal e técnica que transforma o ambiente de trabalho, garantindo que a produção ocorra lado a lado com a proteção do capital humano. Então, sempre, né, tá atento, tá, pessoal? Nas máquinas, nos equipamentos que a gente atua, né? Para ver se ela atende ali os requisitos mínimos de segurança, né? Se não, alertar, né? A gente tem assim, essa obrigação, enquanto manutentores, a gente cuidar, né, das máquinas, dos equipamentos, mas também tem que olhar para o lado da segurança, principalmente da nossa, né? E depois das pessoas que estão no entorno, tá joia? E, por último, né, se tiverem dúvidas, perguntas, podem mandar lá, né, no Google Sala de Aulas lá, né, tem um campo lá para vocês mandarem perguntas, dúvidas, tenha à vontade, né, vocês têm meu contato também, à disposição, tá bom? É isso. Eu tinha que falar para vocês de NR12 nessa segunda parte, era isso. Joia, mais muito obrigado aí e bom momento aí, bons estudos para todos. Valeu, um abraço, até mais.